Atenção, fiel torcida! Parem tudo o que vocês estão fazendo agora, porque a notícia que acaba de chegar do CT Joaquim Grava não é apenas um balde de água fria, é um verdadeiro choque de realidade que pode mudar completamente o rumo do nosso início de temporada. O clima pesou e o que parecia ser apenas uma questão de tempo se transformou no primeiro grande mistério de 2026. Vamos direto ao ponto, encarando a primeira placa desse mistério que acaba de ser levantada. Memphis Depay, o nosso camisa 10, o reforço mais aguardado, o homem que deveria comandar o meio-campo e o ataque do Timão, está oficialmente fora do clássico crucial contra o Santos. É isso mesmo que você ouviu, não haverá estreia, não haverá retorno triunfal e não haverá a presença do holandês na Vila Belmiro nesta quinta-feira. A ausência foi confirmada e esse fato isolado já é suficiente para ligar o sinal de alerta máximo para Fiel. Nós estamos falando da quarta rodada do Paulistão, um clássico fora de casa, um teste de fogo e o nosso principal jogador sequer foi relacionado. A expectativa criada em torno de ver Memphis em campo em 2026 está sendo frustrada jogo após jogo, e essa confirmação de hoje não é apenas um desfalque tático, é um golpe na moral da torcida que contava os dias para ver a magia acontecer em campo. Mas se você acha que a ausência no jogo contra o Santos é a pior parte, prepare-se, porque o buraco é muito mais embaixo. Isso nos leva à segunda placa dessa situação, que é ainda mais sombria e preocupante do que o simples veto para uma partida. O que assusta não é apenas o não jogar, mas sim o que foi dito e principalmente o que não foi dito pelo nosso comandante. O técnico Dorival Júnior, em sua última entrevista, adotou um discurso que vai muito além da cautela. É um discurso que beira o enigmático, cheio de reticências e evasivas que deixam qualquer corintiano com a pulga atrás da orelha. Dorival recusou-se veementemente a cravar qualquer tipo de prazo para o retorno do holandês. Quando perguntado sobre quando teremos Memphis de volta, a resposta não foi uma data, não foi uma previsão otimista, nem mesmo uma semana específica. As palavras do treinador foram: estamos aguardando, algumas limitações, manutenção de algumas dores. Prestem muita atenção nisso, manutenção de algumas dores. Essas foram as palavras exatas do treinador. Frases soltas que mais pareciam esconder a real gravidade da situação do atleta, quando um técnico experiente como Dorival Júnior, que sabe lidar com a imprensa e com a pressão da torcida, escolhe palavras tão vagas, é porque o cenário interno é de incerteza absoluta. Ele não disse ele volta semana que vem, ele disse que precisamos de tranquilidade e pior, que não dá para dar prazos, deixar as coisas acontecerem. Mas até quando a fiel torcida vai ter que esperar as coisas acontecerem? E aqui nós levantamos a terceira placa, a mais aterrorizante de todas. Será que a situação física de Memphis Depay é muito mais grave do que imaginávamos ou do que nos foi contado até agora? Vamos analisar friamente. O diagnóstico oficial fala em um edema ósseo no joelho esquerdo. Edema ósseo é chato, é dolorido, exige repouso, mas a fala de Dorival sobre a dor é o que gela a espinha. Ele disse textualmente: o nível dessas dores não dá para saber. Como assim não dá para saber? O jogador está em tratamento desde o início da pré-temporada, já estamos no final de janeiro. Ele até iniciou trabalhos físicos no campo, mas não consegue treinar integrado ao elenco. Ele corre sozinho, ele faz a transição, mas a dor persiste. O que isso realmente significa para o futuro do jogador no clube? Porque após semanas de tratamento intensivo, o técnico ainda não pode dar uma previsão clara, nem que seja uma previsão conservadora. O mistério se aprofunda de uma forma assustadora. A cada minuto que passa sem uma resposta definitiva, a preocupação da torcida cresce exponencialmente. Se ele já está no campo, por que não integra o grupo? Se é apenas uma transição, por que descartar tão categoricamente o clássico e deixar o futuro em aberto? Parece que estamos andando em círculos e a falta de transparência total sobre a real condição do joelho do nosso camisa 10 abre margem para as piores interpretações possíveis. E agora chegamos ao ponto crucial, a descoberta que ninguém queria fazer, mas que está gritando na nossa cara. O que Dorival Júnior não disse, mas deixou pairando no ar com todo esse mistério, é que a situação de Memphis Depay é extremamente delicada e o retorno aos grãos está longe, muito longe de ser uma certeza absoluta. Essa cautela excessiva do treinador, essa recusa em estipular uma data e essa conversa sobre manutenção de dores sugerem que o problema físico do jogador pode ser bem mais sério do que o simples edema divulgado inicialmente. O planejamento era ter ele 100% para a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 1º de fevereiro. Mas sejamos honestos, faltam poucos dias. Se ele não joga contra o Santos, se ele não treina com o grupo, como ele vai estar 100% para uma decisão de título contra um dos times mais fortes do continente em pouco mais de uma semana? A conta não fecha.
A realidade que começa a se desenhar é que o Timão pode perder seu craque por um tempo indeterminado. Não estamos falando apenas de perder o Clássico ou a Supercopa. Estamos falando do risco de não ter Memphis em plenas condições por um longo período da temporada. A fiel torcida merece a verdade. Nós merecemos saber se o investimento feito, se a esperança depositada está em risco. Qual é o real estado de Memphis Depay? Por que a dor não passa? Por que o prazo não existe? Enquanto o clube tenta acalmar os ânimos anunciando a chegada de Caio César para compor elenco, a peça principal da engrenagem, o homem que faria a diferença, continua sendo uma incógnita. Velocidade e drible são ótimos, mas a genialidade de Memphis é irressubstituível, e o silêncio, ou melhor, as meias palavras da comissão técnica soam como um aviso de tempestade. Agora eu quero ouvir você, torcedor que sofre e apoia o time incondicionalmente. Deixe seu comentário aqui embaixo agora mesmo. O que você acha que está realmente acontecendo com o Memphis Depay? Você acredita que é apenas cautela do Dorival para a Supercopa ou teme que a lesão seja muito mais grave e a diretoria esteja tentando blindar o elenco? Dorival está certo em esconder o jogo dessa maneira ou a fiel torcida merece mais transparência e um boletim médico detalhado? Comente, desabafe, porque essa situação não cheira nada bem.